Oi, oi, bem-vindo ao programa Estilo e Sintonia. O programa para quem sabe que estilo é mais do que roupa, é autoconhecimento, expressão e presença. E no programa de hoje, eu trouxe uma convidada muito especial para a gente falar sobre o cuidado com a saúde íntima da mulher, a ginecologista Mariana Balduino, especialista em rejuvenescimento íntimo, cirurgia íntima, também obstetra. Bem-vinda, doutora Mariana. Oi, Dani, obrigada. É muito bom poder falar de saúde íntima, porque isso vai trazendo mais informações para as mulheres e elas vão ampliando o leque de opções para se cuidarem. Isso. Bom, e falar de saúde feminina, saúde íntima, a gente começa com cuidados básicos, que é entendendo também que principalmente a mulher, ela passa por mudanças ao longo dos anos. E eu quis trazer aqui justamente para falar como que esse assunto, ele impacta também no nosso estilo. Essas mudanças de fases, mudanças corporais, tudo isso também impacta do nosso estilo e é de extrema importância a gente cuidar da nossa saúde para justamente também fortalecer a nossa autoestima, de certa forma, quando a gente está com a saúde ok. Como que. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças ao longo da vida da mulher e os cuidados básicos em cada mudança. Como todas as partes do nosso corpo, a região íntima ela também vai passando por alterações ao longo dos anos, né? Eu brinco que quando a gente é jovem, é criança, a gente tem a pepeca da Barbie, uma pepeca rosinha com tudo em cima, e com o passar do tempo essa característica ela vai mudando. Então a gente vai ganhando um pouquinho mais de flacidez, um pouquinho de mudança na cor, e é importante a gente entender que isso é normal e que é possível da gente se cuidar se isso te gerar um incômodo. Uhum. No início, quando a gente é mais jovem, às vezes basta um sabonete adequado para a região íntima, como cuidado. À medida que os anos vão passando, como em todas as partes do nosso corpo, as necessidades vão aumentando e só o sabonete começa a não ser suficiente. E aí a gente precisa ir agregando outros cuidados, agregando outros produtos para a gente conseguir estar bem. E eu queria falar um pouquinho sobre como a saúde íntima impacta na saúde geral, no bem-estar geral e até na autoestima. Você recebe no consultório casos de mulheres que estão com a autoestima baixa por esse motivo específico? Sim, porque quando a gente consegue estar bem como um todo, né, de maneira global, todas as vertentes da nossa vida, ela vai conseguir caminhar bem. E com a região íntima também é isso. Então eu falo que se a gente está bem ali na nossa parte sexual, a gente consegue estar bem em outras partes da nossa vida. E para a gente estar bem na parte sexual, nós temos que estar confiantes com a nossa região íntima. Esses dias eu atendi uma paciente, ela falou assim para mim: Mari, que renovar votos, gastar dinheiro com festa para renovar votos, não, a gente tem que renovar a pepeca. Isso é renovar votos. Então, Olha. assim, realmente são alterações, são cuidados, né, que a gente tem com essa região que impactam diretamente na nossa qualidade de vida. E eu queria trazer também esse assunto, porque eu acredito que seja um assunto novo para muitas mulheres, que é o rejuvenescimento íntimo. Como que funciona? É cirurgia? É cuidado? Como que eu vou saber que eu preciso de olhar para essa parte? Estética. É só estético? Conta tudo pra gente. É um conjunto, é estético e é também funcional. Uhum. Então depende do que te incomoda. Tem mulheres que procuram atendimento, procuram ajuda para melhorar a parte estética. E tem mulheres que procuram inicialmente para melhorar a parte funcional e acabam caindo na parte estética. A gente caminha bem ali juntos. Então, por exemplo, uma mulher, às vezes, ela me procura por um ressecamento vaginal. Então, nós vamos começar a tratar o ressecamento vaginal e aí ela vai conseguindo abrir os olhares ali para outras partes e a gente acaba tratando um pouco ali a parte estética dela. Uhum. Então, o rejuvenescimento, ele vem para melhorar a região íntima, mas muito da procura
é a partir do incômodo que a paciente traz para mim. Não sou eu que indico Ah, nenhum procedimento, nenhum tratamento específico para aquela paciente. Ela me traz a queixa e a uhum. partir da queixa dela, eu vou mostrando para ela as possibilidades que ela tem para ela conseguir chegar ali no resultado que ela deseja. Inclusive, eu queria trazer até um ponto muito interessante que eu achei, que existe tratamento até de bioestimulador de colágeno, igual a gente faz para o rosto, para mim é novidade. Também a gente faz lá na partes íntimas. Como que funciona esse tratamento? É um tratamento inicial? É uma prevenção? Como que funciona o bioestimulador aí nessa região? A partir dos 25 anos, a gente vai perdendo colágeno em todo o corpo. E na pepeca também. Então, à medida que esse colágeno ele vai reduzindo, os grandes lábios, que é aquela parte externa que a gente vê, vai ganhando algumas ruguinhas, pode ficando um pouco mais flácido. E aí, a gente vai fazer essa reposição de colágeno. Umas mulheres procuram esse tratamento de maneira mais precoce, que é o ideal. Quanto mais cedo a gente começa a fazer esse banco de colágeno, melhor vai ser lá no final, né? Menos coisa eu vou precisar fazer ao longo dos anos. Então é isso. Do mesmo jeito que a gente põe o bioestimulador de colágeno aqui no rosto para dar um up, a gente também põe o bioestimulador de colágeno nos grandes lábios para dar um up também. Diminuir ruguinhas, deixar ele com a pele mais firme, mais apresentável ali. E quando a gente fala da pele do rosto, geralmente o bioestimulador de colágeno é um tratamento que a gente faz anualmente. E nas partes íntimas também? Também. A princípio, para aquela mulher que às vezes tem uma flacidez, uma pele um pouco mais fina, a gente precisa de maneira inicial fazer um tratamento. Normalmente eu gosto de fazer 2 sessões, a gente faz uma sessão hoje, daqui 45 dias a gente faz uma nova sessão, e a gente faz uma manutenção a cada 12 a 18 meses. Depende do metabolismo daquela mulher, da resposta dela àquele bioestimulador. E os benefícios são mais estéticos ou também tem um benefício funcional? Pode ajudar na parte funcional também, porque aí os grandes lábios ficando mais firmes, ela tem mais tranquilidade na hora da relação sexual e nada vai entrando ali para dentro junto com a penetração. Entendi. E a partir de que idade, assim, a gente começa a pensar? Eu sei que você falou dos 25 anos, a gente começa a perder. E a partir de que idade a gente começa a pensar Nesse nesse tratamento. tratamento? É importante a mulher colocar um espelhinho, olhar a pepeca e falar assim: nossa, aqui eu tô achando que eu tô bem legal, pra mim tá muito bom. Se ela começar a achar, não, aqui tá tendo muita ruguinha, tá me incomodando, a gente não tem uma idade mínima pra gente poder fazer isso. É lógico que eu não vou fazer um bioestimulador numa menina de 15 anos, Uhum. mas a partir dos 25, qualquer momento é momento. E também o que pode acontecer, Dani, é quanto mais precoce a mulher procura, às vezes a gente não precisa fazer 2 sessões de imediato, a gente pode fazer uma sessão, avalia a resposta. Inclusive, eu tive uma paciente que ela falou: Mari, eu vou querer fazer uma sessão e vou ver qual que vai ser o resultado. Com 45 dias ela voltou, estava linda a pepeca, e ela falou: não quero fazer mais. Então agora a gente faz uma manutenção uma vez por ano. Gente, vocês estão preparados para isso? É preparar para o bioestimulador de colágeno no rosto e na pepeca. E quando a gente fala de cirurgia íntima, quando que ela é indicada? Ela é indicada mesmo para a mulher que faz esse preventivo, que cuida dessa parte, fazendo tratamento com bioestimulador de colágeno ou não? São coisas independentes, São né? independentes. A cirurgia íntima, ela vem, a grande maioria delas, né? Porque não é só um tipo de cirurgia que a gente faz, a mais comum e mais difundida é a labioplastia, que é a redução dos pequenos lábios, mas existem outras cirurgias íntimas. A gente faz a partir do incômodo da paciente. Então, normalmente é aquela paciente que ela tem dor na relação, que ela vai vestir uma roupa, ela sente dor, porque o pequeno lábio fica apertadinho ali. Ela vai pôr um biquíni, uma calcinha de renda, fica tudo muito exposto ali, deixa ela incomodada. Então, a cirurgia dos pequenos lábios vem mais por essa questão.
O bioestimulador a gente faz em uma outra região que são os grandes lábios, que é a parte de fora. Normalmente são procedimentos que se complementam. Então, a grande maioria das mulheres, ela vai buscando uma coisa, a gente faz, aí ela começa a ver que dá para melhorar, que fica bonito, e ela começa a procurar outras opções, e aí acaba que no final a gente consegue fazer muita coisa legal, associando várias opções de tratamento mesmo. E é um impacto grande na atividade sexual, na vida sexual da mulher? Dá, porque sexo, eu falo que o desejo sexual, ele é multifatorial. Então, quanto mais tranquila, mais confiante a mulher está no processo, melhor vai ser a vida sexual dela. Então, se ela tá feliz e ela tá achando a pepeca bonita, você concorda que não existe luz, não existe posição, nada que vai limitar ela. Isso. Então, por isso que é tão importante esse tratamento. E acontece também, Dani, às vezes a paciente, ela vai no consultório e eu olho assim, eu falo, nossa, daria pra gente fazer várias coisas, mas eu nunca indico. Eu sempre pergunto, falo, tem alguma coisa que te incomoda? Se ela fala pra mim, não, nada me incomoda, significa que ela tá super feliz daquele jeito. Quem sou eu pra falar, Isso. faça alguma coisa? Porque hoje em dia, com essa, eu vou trazer aqui para a parte do rosto, né? Às vezes a gente vai no dermatologista para ver uma pinta, sai de lá vários problemas, já sai de lá para o psicólogo. Então, eu acho que ter esse cuidado também para respeitar o momento do paciente é super, super importante. E uma coisa que eu queria trazer também é como que entra a parte da pré-menopausa, é que eu vou entrar na minha área, que pré-menopausa, menopausa, como que afeta essa parte, óbvio que funcional, né? Tem ali uma perda de funcionalidade, diria assim, e essa parte estética também. Nessa transição, né, na transição da menopausa ali para a menopausa acontecer, a gente tem uma queda importante num hormônio que chama estrogênio. E o estrogênio, ele faz a região vaginal, que é o buraquinho lá de dentro, ficar mais ressecado. Então, quando a gente tem um ressecamento vaginal, tem mais dor na hora da relação, a mulher acaba ficando com medo ou se privando de relação sexual por isso, e não tem necessidade alguma disso acontecer. E também o estrogênio, ele vai impactar na estética externa ali, porque tudo vai ficando mais murchinho ainda, mais caidinho ainda. Então, nesse momento, além dos tratamentos para rejuvenescimento, é extremamente importante que nós façamos a terapia de reposição hormonal, né? Dar hormônio para essa paciente, quando ela está nesse momento de transição ainda, que ela não chegou lá no fundo do poço, e o tratamento com o hormônio, ele é tanto de maneira sistêmica, né, para agir no corpo como um todo, quanto localmente ali, com estrogênio local, e hoje a gente também tem o laser íntimo, né, a radiofrequência, que vão devolver também muito da lubrificação e da estrutura para a região vaginal e para a região externa ali, que é a região vulvar. E esses tratamentos de rejuvenescimento íntimo atuam também na perda de urina, ou isso são coisas separadas? Tá tudo muito junto ali também. Na região vaginal, a parte superior da região vaginal está muito perto da uretra, que é o canalzinho que leva o xixi para frente, para fora. Então, quanto mais eu deixo essa porção da parede vaginal fortalecida, mais eu estou deixando essa uretra sustentada. Com isso, eu estou ajudando a reduzir as perdas urinárias. Então, quando a gente fala, por exemplo, de laser íntimo, de radiofrequência, eu estou falando tanto da melhora de colágeno, né, que vai melhorar a sustentação, vai melhorar a perda urinária, melhorar ressecamento. Para as pacientes que às vezes têm aquela vagina mais flácida, a gente consegue melhorar isso também. Então, eu falo que anda todo mundo junto e misturado. Todo mundo junto. E eu quis trazer aqui justamente porque a autoestima, ela é multifatorial. E às vezes você tá tudo ok, na profissão, no relacionamento, na vida social, mas às vezes um fator ali, de repente a parte íntima está incomodando, isso vai influenciar de alguma forma também na nossa autoestima. Eu acredito que você deve ter paciente que tratou ali só essa questão para melhorar essa autoestima. Essa parte de perda urinária, eu falo que é um sofrimento oculto, porque muitas mulheres têm a perda urinária, mas elas se sentem envergonhadas em falar. Então, eu falo que na minha conversa ali do consultório, é um questionamento que eu sempre faço para as pacientes, né? Tá tudo bem na hora de fazer xixi? Quando tosse, quando espirra, quando pega um peso, tá na academia, faz xixi sem querer?
Ai, faço só um pouquinho. Daí eu sempre explico para elas que é o momento melhor de tratamento, porque tá no começo. Já tive pacientes que falam para mim, falam, Mari, eu não consigo ir em um lugar se eu não tenho certeza que lá tem um banheiro de fácil acesso. Porque a hora que vem a vontade de fazer xixi, eu tenho que sair correndo, senão eu fico toda molhada. Então, isso impacta na vida Com social dela. certeza. E aí a gente começa o tratamento e ela fala, nossa, agora eu já não tenho aquela urgência tão intensa para fazer xixi. Então, um pouquinho já é hora de, Um de tratar. pouquinho já é hora de tratar. Na verdade, o que eu oriento muito as pacientes é assim, nós mulheres, pelo fato de gestarmos, né, quando a gente tem a gravidez, o peso da barriga sobre o assoalho pélvico facilita muito essas perdas urinárias. E isso independe da via de parto que essa mulher teve. Então, depois dos 40, fazer um laserzinho ali de vez em quando é bom para todo mundo. Será que foi uma indireta? Tô chegando lá também, viu, Dani? E eu queria agora que você falasse sobre cuidados básicos ali. De repente, a gente tem mães de adolescente, ou pessoas muito jovens que estão assistindo. Como que eu cuido ali dessa minha área íntima desde o começo? Que eu quero que você fale aqui também de lingerie, o que que é importante a gente olhar. Tá, então vamos bem do comecinho. A primeira coisa para a gente ter o cuidado com a região íntima é escolher o sabonete adequado para lavar essa região. O sabonete de barra que muitas pessoas usam para lavar o corpo, ele é péssimo para a região íntima, porque o pH dele é muito alto. Então a gente sempre tem que procurar pH mais ácido. Então, pH em torno de 4, 4,5, com pouco cheiro, com pouca cor, porque tudo isso são coisas irritativas para a região íntima. Quando a gente vai escolher a nossa roupa íntima, quanto mais porcentagem de algodão tiver, melhor, porque a gente precisa de tecido respirável. A calcinha de renda, toda bonita, é boa só para aquela hora. Para o nosso dia a dia, não é legal. Deixar a pepeca respirar. Então, você escolher um momento do dia para deixar a pepeca respirar é importante. Então, eu acho particularmente que o momento mais fácil é na hora que você está dormindo. Então, dormir sem calcinha todos os dias, extremamente importante. Usar um hidratante, né, também, porque com o tempo, com as mudanças hormonais, com a fricção de roupa, com às vezes pessoas que andam muito de bike, tudo isso vai gerando um escurecimento nessa região. Mas se essa região está mais hidratada, não é que esse escurecimento ele não vai acontecer, mas ele vem de uma maneira mais sutil. Então aí também a gente consegue, se vai fazer algum tratamento, ter uma resposta melhor com esse tratamento. Então existem hidratantes específicos para essa região. O ideal é que esses hidratantes não tenham álcool, porque o álcool ele ajuda nesse escurecimento. A depilação é uma outra coisa também que eu gosto muito de falar. A pior depilação que a gente tem é a depilação de cera, porque a gente tem o quente que escurece e a gente, além do quente, a gente ainda puxa. Então, isso piora a flacidez. Deixa eu ver o que mais. Roupa apertada. Roupa apertada, shortinho, aquele shortinho jeans bem justinho, costurado no corpo, ele é péssimo, porque tudo isso, tudo que aumentar a fricção, né, que aumentar o atrito, que deixar mais abafado, é pior. E o elástico, por exemplo, da calcinha na virilha, ele precisa também ser confortável? Ele impacta ali na estética ao longo dos anos? Impacta porque é mais um fator de fricção, mais um fator de atrito. Então, imagina que você coloca uma calcinha com elástico apertado e uma calça jeans por cima. É o combo perfeito para dar tudo errado. Tudo errado, inclusive candidíase. Isso, eu ia te falar isso agora. Tudo, a gente precisa deixar a região íntima ventilar, pensando na parte estética, mas também pensando nessa questão de infecções. Bactéria, fungo, gosta de crescer em lugar escuro e abafado, que é tudo que a gente tem aqui, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado de se cuidar nesse sentido. E eu falo também do poliéster, né? O poliéster, ele é um tecido barato, ele dá opções de roupas mais baratas, mas tem essa questão de não deixar a pele respirar. Então, além de trazer essa questão do ambiente ali para doenças, fungos, a gente sabe que uma roupa de poliéster, ela tem muito mais tendência de deixar cheiro ruim. Tem. E na calcinha é a mesma coisa. Uhum. Então, investir em boas lingeries também é um fator de cuidado íntimo, né? Com certeza. Uma outra coisa de cuidado íntimo que eu pensei aqui agora é quando a gente vai ter a relação sexual. Vai ter a relação sexual, faz xixi antes. Teve a relação, faz xixi de novo. É importante porque você
tá deixando a parte urinária totalmente vazia ali. Então, na hora da relação, a fricção diminui, você diminui a chance de ter infecções urinárias de repetição. E quando também vai se secar, né? Sempre secar de frente para trás. Então, da pepeca para a região anal ali. E nunca da região anal para a pepeca, porque senão você vai estar misturando bactéria do mal com bactéria do bem e gerando infecções. Ótimo. E eu queria, para a gente chegar nesse momento final do programa, o que você dá de conselho aí para as mulheres que nem sabiam que existia essa possibilidade de tratamento de rejuvenescimento íntimo? O que elas devem fazer? Elas devem olhar, sentir, como que é? O que elas precisam buscar ali num primeiro passo? A primeira questão, eu acho que é sentir o seu incômodo, né? E não tem como você sentir o incômodo se você não se conhece. Então, colocar um espelhinho, se olhar, falar, nossa, aqui tá legal, tô me sentindo bem, é o primeiro passo. Tem uma paciente que eu atendi até semana passada, ela falou assim, eu conversei com a minha amiga, ela falou, nossa, eu operei a minha pepeca, ficou linda. Ela falou assim, nossa, eu nunca tinha olhado minha pepeca. Ela começou a se olhar e falou assim, nossa, acho que eu preciso operar também. Então, assim, não tirar um pouco esse pudor, tirar um pouco o tabu que é muito colocado para nós mulheres, né? Não é um pecado, não é uma coisa feia a gente querer se olhar, a gente querer se cuidar. É o nosso corpo, né? Exatamente, né? Isso vai trazer benefícios em todas as esferas da nossa vida. Então, eu falo que, principalmente, é se olhar e se permitir, né? E chegando aqui ao finalzinho, eu gosto sempre de pedir para o convidado trazer cuidados não só ali na pepeca agora, é nos cuidados gerais. O que você faz ali para manter sua autoestima? Quais são os cuidados que a gente precisa ter ao longo da vida para realmente fortalecer a nossa autoestima? É um tripézinho muito básico, né? Que é dormir bem, se alimentar bem e fazer atividade física. Quem já conversou comigo sempre ouve de mim, faça musculação, tem que fazer musculação. Já ouvi, viu? Tem que aumentar um dia ali da musculação. Exatamente. Quer ter mobilidade aos 90 anos, ser independente aos 90 anos, não tem outra coisa, tem que fazer musculação. No começo é chato, mas depois isso vai virando um hábito, incorpora no nosso dia, e quando a gente não faz falta. Então, é importantíssimo. Para nós mulheres, a musculação é muito importante. Uma coisa que debilita muito nós mulheres ali aos 80 anos é fratura de fêmur. Então, se a gente tem músculo bom, dificilmente a gente vai ter uma osteoporose que vai levar a gente a uma fratura. Por isso que dormir bem, comer bem e fazer atividade física é o que eu sempre recomendo. E dá para equilibrar, né? A gente não precisa ser assim, ali, a ferro e fogo. Dá pra gente viver os prazeres da vida, tomar ali o seu vinho, sua cervejinha, comer o docinho, sem sacrificar. Não precisa ser 100% focada, né? É atleta de alta performance? Não é. Nós somos pessoas normais, então vamos viver como pessoas normais. Isso. Mas não se permitir todos os dias. A gente também se permitir, às vezes, ter aquele rigor ali nos afazeres necessários, né? Mas se permitir de vez em quando é importante também para a nossa saúde mental. É verdade. Bom, então eu queria muito agradecer a sua presença, doutora Mariana, que falar de autoestima, falar de estilo, a gente só consegue usar uma roupa e isso performar bem na nossa vida quando a gente está bem. Não só na saúde física, como mental, como no trabalho. Então, a gente precisa realmente fortalecer todos esses aspectos da nossa vida. E a saúde da mulher tem sempre essa questão muito mais cuidadosa, que a gente passa por fases, como diz meu marido, a gente passa por 20 personalidades durante o dia. Então, a gente precisa cuidar e estar sempre com a saúde em dia, com exames preventivos, anuais, não só estético, mas também da saúde, né? Acho que nós mulheres, normalmente a gente cuida muito das outras pessoas e às vezes a gente se deixa um pouquinho de lado e não é esse o caminho, porque a gente tem que se colocar como uma prioridade para a gente estar bem e conseguir cuidar do outro, né? Então é importantíssimo ir ao ginecologista, né? Porque ali pode ser a porta de entrada para vários outros cuidados. Exatamente. Então, eu queria te agradecer, muito obrigada por trazer esse tema tão atual e sempre tão relevante ali na saúde da mulher. Eu que te agradeço. Obrigada.
Então, espero que vocês tenham gostado. Quem não conhece esse tema ainda, pode seguir a doutora Mariana nas redes sociais. Ela sempre traz conteúdo interessante sobre essa temática, assim como saúde da mulher. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. Tchau!